sejam bem-vindos ao meu canal Entre Fantasmas e Memórias. Eu sou a Grazi e aqui eu relato experiências inexplicáveis. Antes de iniciar com o vídeo, gente, voltei, consegui voltar. Eu não desisti do canal, para todos que estão me perguntando. Eu apenas tive uns contratempos aí, tive que resolver algumas coisas, ainda estou resolvendo algumas coisas, mas nada que agora eu não consiga parar para fazer os vídeos para vocês. Então, obrigada a todos que perguntaram, tá? Quero lembrar vocês que também continuem mandando, por favor, seus relatos. Eu vou tentar selecionar mais de 2 para ler por vídeo. Hoje eu vou ler 2 e vou tentar caprichar um pouco mais agora nos próximos vídeos. Agradeço pelo apoio de todos vocês, tá? O e-mail vai estar aqui na tela e também na descrição. Vamos para os relatos. Primeiro relato, Magrão Brincalhão. Oi, Grazi, tudo bem? Tudo ótimo, espero que contigo também. Eu queria que tu contasse meu relato. Sou zeladora há 20 anos em um prédio no centro da cidade. Um dia, chegando ao trabalho, eu abri a porta e estava jorrando água dos canos dos motores que manda água para as colunas dos apartamentos. Então, como procedimento padrão, eu chamei o hidráulico responsável por esses trabalhos. Eu sempre acompanho os trabalhos das manutenções de perto, então vi ele trocar todas as conexões e canos. Ficamos ali por perto esperando a cola secar. Depois de minutos esperando a secagem, ele abriu a água e então, um pouco depois, escutamos um estouro e novamente os canos começaram a jorrar água. Ele não entendeu o que teria dado errado. Eu disse que provavelmente era a cola que não estava muito boa. Lá foi ele novamente trocar tudo. Só que dessa vez ele deixou a cola secar por mais tempo. Não deu outra. O cano estourou novamente. Já fazia 4 horas que estávamos naquele sufoco e ele estava apavorado, pois isso nunca tinha acontecido antes. Comecei a desconfiar e achar que era uma brincadeira ou que a cola estivesse com algum problema. Mas o hidráulico é uma pessoa de confiança, afinal ele é técnico. E a cola não era uma cola velha, sem validade para não estar funcionando. E novamente ele foi trocar tudo. Quando ele foi ligar o registro que ficava no último andar, esse motor ele fica no térreo de um prédio de 15 andares. Eu comecei a falar: se tem algum brincalhão que esteja prejudicando nosso trabalho, por favor, pare. Tu não pertence aqui, vá para onde tu veio. Disse brincando, é claro. Finalmente os canos ficaram perfeitos. Parecia que tudo estava normal. Eu estava ali secando o local quando levanto a cabeça e vi. Eu vi um rapaz alto, magro e muito branco, com cabelos cacheados. Ele olhou para mim com um sorriso no rosto e desceu as escadas que fica bem ao lado de onde ficam esses motores. Essas escadas vai para um depósito. Senti um arrepio, mas senti que ele não era do mal, tanto que coloquei o nome nele de Magrão Brincalhão. Passou uns dias, eu senti a presença dele, mas não o via. Às vezes, do nada, eu entrava na sala de materiais, só eu tenho esse acesso, e me deparo com a torneira aberta e era água para todo lado. Os produtos de limpeza que eu colocava em garrafas PETs do nada estavam estouradas. Então eu dizia para ele que essas brincadeiras estavam me prejudicando. E eu acho que ele entendeu, porque nunca mais eu senti a presença dele. E aí, gente, o que vocês acharam desse relato? Eu acho uma coisa que eu acho bem incrível para quem já passou por alguma experiência desse tipo é o quanto a gente consegue sentir a energia e até conseguir entender como como seria aquele ser ou aquela energia, né? Aqui ela conta que já tinha visto ele, então quando ela sentia aquela mesma energia dele, ela já sabia que era ele. Mas eu tenho uma coisa bem assim, não sei dizer qual é a palavra, mas comigo acontece muito. Eu já conversei com outras pessoas e elas também disseram que acontece isso com elas. Eu não tenho nenhum tipo de sensibilidade, não. Às vezes acontece alguma situação ou outra assim, mas não é uma coisa tão forte quanto a minha mãe e a minha irmã, por exemplo. Mas uma coisa que eu acho incrível é que toda vez que eu sinto uma energia, que eu sei que não é uma energia normal, é uma energia assim atípica para a situação, eu consigo saber direitinho se é mulher, se é homem, eu consigo saber se tá em qual parte da casa. E é bizarro, eu não sei dizer
como, mas eu sei, eu sinto. É uma mulher, tá lá na cozinha, é um homem, tá aqui no meu quarto. Eu sinto a presença da pessoa caminhando, chegando próximo e sei, acredito que sei, quando é homem ou mulher. Então, só para compartilhar com vocês essa minha experiência também. E se vocês já passaram por algo parecido ou, sabem dar alguma resposta bem lógica para o que eu sinto e também pelo que essa pessoa passou, né, podem deixar aqui nos comentários. Segundo relato visitante noturno. Quando eu terminei a faculdade, meu marido e eu fomos morar em uma casa que pertencia aos pais dele. Na época, eles estavam morando em outra cidade e nos cederam um imóvel até que conseguíssemos comprar o nosso próprio. Eu ainda não tinha emprego e meu marido trabalhava em um shopping, chegando em casa apenas por volta das 23 horas. Durante o dia, minha única companhia era o nosso cachorrinho, um bulldog francês chamado Tapioca. A casa era mista, parte de madeira, parte de alvenaria. Apesar de ter várias janelas e até uma claraboia, a área de madeira era um pouco iluminada e tinha um clima constantemente escuro, o que me incomodava bastante. Curiosamente, embora fosse uma casa de madeira, ela não fazia muitos estalos e era bem silenciosa. Raramente se ouvia qualquer barulho vindo dos vizinhos. Era uma casa de 2 andares. O acesso ao andar de cima se dava por uma escada localizada em um hall no térreo, que ficava entre os quartos e o banheiro da parte de baixo. Ainda no térreo, na frente da casa, ficavam a cozinha, a sala, mais um quarto e outro banheiro. A sala e a cozinha eram integradas e em um conceito aberto, com uma passagem que dava diretamente para esse hall. Quem estivesse na sala conseguia ver tanto a cozinha quanto o hall com facilidade. Desde o primeiro dia, o Tapioca começou a ter comportamentos estranhos. Ele olhava fixamente para os cantos vazios e rosnava baixinho, sempre em alerta com qualquer som. No início achei que fosse normal, afinal era um ambiente novo para ele. Até pensei, coisas de cachorro. Mas com o tempo esse comportamento evoluiu para algo muito mais bizarro. Todas as noites, por volta das 22 horas, Tapioca subia no braço do sofá, ficava todo arrepiado e começava a rosnar em direção ao hall. O rosnado aumentava até se transformar em latidos furiosos, como se ele estivesse reagindo à presença de alguém. Ao mesmo tempo, ele movia a cabeça como se estivesse acompanhando algo em movimento, como se essa coisa saísse do hall, passasse pela cozinha e depois desaparecesse. Era como se ele visse algo que eu não via. E isso se repetia noite após noite. Eu ficava apavorada, ainda mais sozinha em casa. Chegou ao ponto em que eu resolvi procurar ajuda em uma casa espírita. Lá me orientaram a fazer algumas sessões de irradiação espiritual no lar. Depois dessas sessões, algo realmente mudou. A casa pareceu ficar mais leve, até mesmo mais clara, e o comportamento do Tapioca também mudou. Ele parou de latir para o nada e voltou a agir como um cachorro comum. Lembro também que eu evitava fazer meditações naquela casa. Sempre que tentava, tinha a nítida sensação de estar sendo observada. Ai, gente, isso da meditação pra mim é bizarro, eu não faço. Eu não consigo, nunca consegui, porque sempre isso, tipo, eu tento fazer meditação desde os meus, acho que 15, 16 anos, eu não consigo meditar. Quando eu fecho os olhos e começo a me concentrar, ou uso algum tipo de áudio para poder me ajudar a relaxar, eu começo sempre. Até quando eu tinha um costume assim de rezar assim com os olhos fechados, eu sempre tenho a impressão de que quando eu tô concentrada, tentando meditar, eu sinto que alguém senta do meu lado sempre, sempre. Então eu não consigo. Eu não consigo então ler isso que ela tentava meditar e tinha essa sensação de ser observada para mim é muito real, porque é o que eu sinto, então por isso que eu nunca consegui fazer meditação. Então, isso me deixava desconfortável a ponto de não conseguir manter os olhos fechados por muito tempo. É exatamente isso que acontece comigo. Mesmo sem nenhum barulho ou movimento ao redor, a tensão era constante, o ambiente simplesmente não me permitia relaxar. Aqui ela manda também um croque, tá? Uma imagem em que dá pra ver ali onde o Tapioca ficava sentado na ponta do sofá. Ali seria a cozinha, né?
e ali o hall onde acontecia essa atividade. Então dá pra ver que a casa realmente é bem grande, é bem espaçosa e é louco isso, né, dos animais, de conseguirem sentir, também já passei por isso. Já tive nossa, eu tive uma cadela em que teve uma noite que eu vim de uma casa. Novamente, eu não tenho sensibilidade, eu não costumo ter sensibilidade assim, mas a casa em que eu fui visitar, que eu fui conhecer, a casa era muito pesada a energia, assim, ao ponto de tu entrar na casa e tu sentir que alguma coisa estava mandando tu embora de alguma forma, sabe? Como se estivesse te empurrando daquele ambiente. E quando eu cheguei em casa de noite, eu me senti muito mal, porque eu tive a nítida sensação de ter alguém me acompanhando, e era um homem. E eu entrei no quarto, tomei banho e tal, fui dormir, e a minha cadela sempre foi muito calma, assim, até a minha irmã também tem algumas histórias a ver com essa nossa cadela. Vou pedir para ela mandar para mim os relatos dela com essa nossa cadela, e aí eu leio aqui para vocês. E ela simplesmente, ela dormia comigo. Ela simplesmente levantou e ficou olhando para a parede, assim, como se tivesse alguém na parede. Não na parede do lado em que eu estava deitada, tipo, seria a parede perto da porta do quarto, assim, da entrada do quarto. E ela ficou sentada ali a noite toda. Eu acordava e ela estava ali sentada. E ela estava bem como essa pessoa descreveu aqui no relato. É como se tivesse de prontidão, assim, tipo, se tu se mexer, se tu sair daí, eu vou te atacar. Então ela ficou rosnando baixinho e bem cômoda, tu via que ela estava muito assim. E às vezes ela fazia até como se tivesse assustada, como se aquela coisa estivesse chegando muito perto dela. Então, nossa, foi bizarro assim. E aí eu lembro que eu rezei muito, pedi muito que parasse aquilo, que fosse embora, que não pertencia ali e tal. E depois que eu rezei, eu dormi. Quando eu acordei de manhã, ela já estava dormindo comigo ali na cama, já estava tudo ok. E essa casa eu nunca mais fui. Depois essa pessoa se mudou da casa, então a outra casa que foi que a família foi morar não tinha esse tipo de energia, pelo menos eu nunca senti lá. E também tem uma outra vez que o meu cachorro, eu fui morar com meu namorado, eu senti de morar junto com ele numa casa que era bem pequena assim. E é uma peça única, e então é como se fosse um JK, se fosse apartamento, mas era casa. E ele estava comigo na cama e ele olhou em direção à porta de entrada da casa e começou a rosnar muito, muito, muito e começou a latir, só que era um latido meio com medo, assim, e ele se encolhia na cama, nos pés da cama. Eu peguei o celular para gravar, mas não apareceu nada, infelizmente. Eu digo infelizmente de não ter uma prova do que eu estava vivenciando ali com ele, mas foi muito louco aquilo. E ele fazia um movimento como se aquela coisa estivesse chegando perto dele e saindo, e ele olhava para o teto e baixava a cabeça e de repente ele deu um grito como se estivesse assustado. E depois disso ele levantou da cama e foi indo como se estivesse em direção daquela coisa. E aí eu fui acompanhando ele. E seja lá o que for, era algo que ou subia pro teto e descia. Não tinha nenhum inseto ali. E quando eu tava filmando, teria aparecido, porque o inseto, quando tu começa a filmar, se tu liga a câmera, seja para tirar foto, filmar, tu consegue ver. Parece uma pluminha assim de pozinho passando na frente da câmera. Geralmente são aqueles mosquitinhos bem pequenininhos, né? Então não tinha nada ali, e o jeito que ele olhava era como se fosse algo muito grande e algo que estava assustando ele, porque ao mesmo tempo que ele estava querendo atacar aquilo, parecia que ele estava com medo de chegar mais perto daquilo. E foi assim, bem bizarro. E aí aquela coisa, seja lá o que for, saiu pela parede que dava para a rua da casa, e aí ele saiu pela porta e foi nessa parede que dava mais à frente assim do terreno. E ele foi lá como se tipo, ué, cadê aquilo que saiu por aqui? E ele ficou cheirando por tudo ali perto dessa parede, como se estivesse procurando aquela coisa. E depois disso também ele teve outro momento que ele começou a latir muito para um canto dessa mesma casa, que tem uma área bem grande, e ele começou a latir muito, a latir muito, a latir muito. Aí a minha mãe acabou notando que poderia ser,
era uma peça que tinha ali, uma peça, um objeto, né, que tinha ali, e a minha mãe desconfiou daquele objeto e tocou ali fora, e realmente, depois que ela tocou aquele objeto fora, o meu cachorro nunca mais teve esse tipo de comportamento, nunca mais. Então, o meu relato junto com esse relato, porque achei coincidência, né, achei coincidência não pra dizer dessa coisa dos animais, né. E se tu tiver alguma história referente a animais também, que tiveram alguma atitude, assim, meio atípica pra situação, podem mandar pra mim que eu vou adorar ler aqui, ou também pode deixar aqui nos comentários, tá. Espero que tenham gostado desses relatos. Eu tô enferrujada de novo, então espero que tenham gostado. Deixem aqui no comentário o que vocês acharam. Continuem, por favor, se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos e, se possível, também compartilhando, né? Beijos, tchau!